Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Ó, 3 horas e 8 minutos, deixa eu ver se dá pra ver, da madrugada em Madrid. Terminou agora a estreia de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira. E este vídeo é para falar sobre o jogo, mas mais do que falar sobre o jogo, enfim, impressões aí desse primeiro momento de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários por aqui. Torcedores, calma, né? Assim, o Ancelotti, os últimos 15 dias do Ancelotti foram uma verdadeira loucura. Ele deixou de ser técnico do Real Madrid para se transformar no técnico da seleção brasileira. Ele faz uma convocação com jogadores que ele conhecia, com jogadores que ele já tinha trabalhado, com jogadores que ele ouve falar e entende que é o momento de trazer, porque não conta com alguns jogadores que ele quer contar. Então, tudo foi muito rápido. Mas é óbvio que, em se tratando de seleção brasileira e vendo o momento que a seleção brasileira vive, a gente espera muito mais. E quando chega para comandar a seleção brasileira um cara com as capacidades do Carlo Ancelotti, com o currículo do Carlo Ancelotti, é óbvio que todo mundo se emociona e vai ser o salvador e vai resolver todos os problemas. E ficou claro depois desse primeiro jogo que não, que o Ancelotti precisa de tempo na seleção. Um tempo que ele só vai ter depois desses 2 primeiros jogos, que aí sim ele vai ter um tempo para poder estudar mais os jogadores, para poder entender mais o que ele quer, para poder entender o trabalho dele enquanto técnico de uma seleção, coisa que ele não sabe como é que é, porque é a primeira vez que ele está vivendo isso, no qual ele vai precisar, em muitos poucos jogos, implementar o que ele quer da seleção com as peças que ele quer. Eu acho que ele tem uma ideia e ele ainda não tem todas as peças disponíveis para aplicar essa ideia. Ele teve muito pouco tempo, tem muitos jogadores que nunca trabalharam com o Ancelotti, então que também não conhecem ele. Enfim, foi tudo muito rápido. Tirar uma conclusão do que vai ser a seleção brasileira com o Carlo Ancelotti em 90 minutos, acho ainda muito precipitado. O que eu tiro desse jogo da seleção? Bom, primeiro trazer a escalação para quem não viu o jogo, para quem quer saber como é que o Ancelotti fez a sua primeira escalação. A Alisson no gol, que eu tenho a sensação que isso não vai mudar até a Copa do Mundo, a não ser que aconteça alguma coisa muito, muito extraordinária. Laterais, o Wanderson na direita e o Alexandro na esquerda. Aí eu acho que a dança dos laterais, até o Ancelotti encontrar de verdade como é que ele vai entender os laterais. Hoje o Alexandro foi quase um terceiro zagueiro e o Wanderson estava, principalmente no primeiro tempo, um pouquinho mais liberado para subir. Também acabou não conseguindo gerar aí, ofensivamente tudo que ele pode. A dupla de zaga foi Marquinhos e o estreante Alexandro, que tá pedindo para ser chamado de Alex, o zagueiro do Lille, que para mim fez uma boa estreia, principalmente nas bolas aéreas. Ele é um cara de quase 2 metros de altura, o que facilita, o que ajuda as bolas aéreas. Acho que ele fez uma boa estreia para um estreante dentro de todas as condições que o Brasil estava jogando contra o Equador. Casemiro, que voltou à seleção, me chamou a atenção que ele não foi o capitão, que a capitania o Ancelotti manteve com o Marquinhos e o Casemiro, mas meio que foi um segundo capitão ali, quando tinha algum rifirrafe com o árbitro, era ele que acabava indo ali junto com o Marquinhos para resolver. Uma boa volta do Casemiro à seleção, ele dá uma sustentação à linha defensiva do Brasil, porque ele é um volante de ofício, ele é um cara posicional e ele, para mim, fez um bom jogo. Eu esperava um pouquinho mais das bolas longas do Casemiro, mas também imagino que tenha sido uma orientação do Ancelotti, porque a gente viu muito pouco os jogadores realmente oferecerem a bola longa para Estevão e Vinícius Júnior correrem. Não sei até que ponto o Ancelotti orientou em relação a isso. Bruno Guimarães e Gerson. Bruno Guimarães, com os outros técnicos da seleção, jogava até mais de 5. E com a volta do Casemiro, ele foi um pouquinho adiantado. Acho que ele também não estava totalmente à vontade ali naquela posição. Acho que defensivamente foi um bom jogo, mas ofensivamente a gente espera mais de um cara com a qualidade que o Bruno tem com a bola nos pés. O Gerson, eu acho que fez um jogo físico
que vai fazer com que eu acho que o Ancelotti vai repetir a ele na escalação no próximo jogo, porque entregou muito defensivamente e ofensivamente também, porque acabava que, como o Alexandre não subia, era quem mais conversava com o Vinícius, apesar de poucas conversas terem acontecido com os atacantes. Vinícius na esquerda, vestindo a camisa 10 nesse jogo. Estevão na direita, que no final das contas foi talvez quem tenha gerado mais perigo, principalmente no primeiro tempo. E Richarlison centralizado, que não foi bem. Conhecendo um pouquinho do Ancelotti, acredito que ele estava muito preocupado em fazer um jogo seguro defensivamente, que foi o que o Brasil fez. Apesar do Equador ser... O Equador é a melhor defesa das eliminatórias. É um time que empata muito em 0-0, porque no final das contas o Ener Valencia, que ainda é a grande referência no ataque do Equador, não estava no time hoje. Não tem grandes atacantes, mas tem muito bons defensores, então a defesa do Equador é muito boa. Na marcação eles vão bem, o que para mim ajudou a impedir que o Vinícius conseguisse se desenvolver nas suas melhores características e o Estevão também, porque eles estavam os dois muito bem marcados. Acho que o Richarlison nem foi tanto um problema de marcação, mas sim mais de leitura dele de jogo e até do próprio momento do Richarlison. Acho que se o Ancelotti tivesse mais peças para o ataque, talvez o Richarlison não começasse jogando e tivesse mais conhecimento das peças que ele levou e que ele não teve tanto contato como ele teve com o Richarlison durante a carreira. Também acho que teria sido diferente. A verdade é que eu acho que o Ancelotti estava muito preocupado com defender, e o Brasil defendeu bem, apesar de não ter recebido uma chuva de ataques do Equador, que, como eu disse, não tinha atacantes incríveis dentro de campo para oferecer perigo constante para o Brasil. Até terminou o jogo finalizando mais 3 vezes no gol. Alisson foi seguro nas vezes que precisou ser. E o Brasil chutou muito pouco no gol, né? Teve uma ocasião no primeiro tempo, que é uma roubada de bola do Estevão, que acaba numa finalização do Vini, que é meio que interceptada pelo jogador do Equador, mas acaba a defesa do goleiro. E na segunda parte, a melhor ocasião do Brasil, acho que tiveram duas. As duas foram pela esquerda, com o Vinícius desbordando, conseguindo atravessar a marcação de 2 ou 3 caras do Equador que estavam sempre pendentes dele. Uma bola uma melhor jogada, talvez, do segundo tempo do Brasil, entrada do Vinícius pela linha de fundo. O Gerson faz meio que um corta-luz e o Casemiro chuta, mas não com tanta força para a bola entrar no gol. Mas foi uma finalização, uma boa jogada do Brasil. E teve outra que também o Vini entra pela esquerda e o Richarlison acaba chutando o ar no cruzamento dentro da área. Então, um Brasil que gerou muito pouco ofensivamente, que jogou no bloco baixo demasiado tempo, talvez, mas isso também é uma característica do Ancelotti quando ele tá preocupado em não sofrer gols. Ele tem a tendência de levar o time dele para trás. E eu acho que faltou meio articulador, né? Eu pensei que o Andrés Pereira, por exemplo, fosse entrar antes e acabou entrando só no final do jogo, porque realmente faltou uma conexão de um bloco defensivo que estava organizado, solidário, compacto, às vezes tendo que correr muito para trás, mas sólido, ali que o Ancelotti queria, essa solidariedade no jogo, eu acho que ele conseguiu isso, que a defesa, pelo menos dos jogadores que foram as que passaram um pouquinho mais de segurança, mas faltou uma conexão, muito pouco explorado o ataque do Brasil. E ainda acho que o Brasil que a gente viu contra o Equador não vai ser o mesmo que a gente vai ver com o Paraguai e não vai ser o mesmo que a gente vai ver nos outros jogos do Carlo Ancelotti. Acho que o resultado não foi esperado, todo mundo achava que o Ancelotti ia chegar para salvar, não é o que acontece, ele também tem que se adaptar a um monte de coisa. E acho que é um processo e vai precisar de um trabalho. Eu estava dando uma olhada na imprensa aqui da Espanha depois do jogo e tudo era nessa mesma linha. O Ancelotti vai ter muito trabalho com o Brasil, o Ancelotti não faz milagre. É nessa linha, porque a expectativa em relação à chegada do Ancelotti ela é muito grande pelo personagem que o Ancelotti é e porque ele representa para o futebol, mas a seleção tá no momento que tá e não é só a chegada do Ancelotti que vai resolver. Acho que é um cara que pode encontrar e que vai encontrar soluções para o Brasil. Não só se defender bem, mas começar a construir mais futebol e ter mais futebol e acionar melhor suas individualidades, que no final das contas é o que o Ancelotti diz. O jogador brasileiro tem muito talento, mas só o talento não basta. Tem que estar
no jogo coletivo, tem que estar na dinâmica de jogo, tem que entender a movimentação, tem que conversar um com o outro para a bola poder chegar com qualidade. Então, é muita coisa para resolver. Que o Ancelotti tem capacidade para fazer, já fez inúmeras vezes na carreira, em muitos times diferentes, em diferentes contextos. É um cara capacitado? Totalmente. Já vai mostrar no primeiro jogo? Muito complicado, ainda mais jogando fora de casa contra a melhor defesa das eliminatórias. Acho que o jogo contra o Paraguai no Brasil, em São Paulo, vai ser um jogo um pouco diferente. Pelo menos essa é a minha expectativa. Acho que o bloco não vai ser tão baixo, vai estar muito mais pro meio de campo. E o Brasil não vai ficar só tentando contra-atacar, apesar de essa ser a arma do Brasil. E no final das contas o Brasil vai, eu acho que, explorar e jogar no contra-ataque. Mas precisa ser um contra-ataque mais efetivo, com a bola chegando com mais qualidade para os nossos pontas, que no final das contas são os que vão produzir mais para alguém finalizar na área ou para eles mesmos entrarem na área para finalizar. Então, a volta do Rafinha vai ser importante para o jogo contra o Paraguai, porque eu acho que é um cara que articula melhor o jogo e conecta melhor com o resto. E eu acho que defensivamente, que eu acho que era a prioridade do Ancelotti nesse primeiro jogo, era conseguir fazer um bloco defensivo, acho que isso ele conseguiu. Pelo menos as peças estavam aí, eu acho que meio que funcionou. Claro que na frente não era a Espanha ou a França que a gente viu jogar nessa tarde, que foi parece outro esporte. Mas o Brasil conseguiu se defender e não sofrer gol contra o Equador. Agora precisa atacar melhor e criar melhor e dominar o jogo melhor. Não acredito que o Ancelotti vai pensar em posse de bola, mas sim em ter oportunidades de gerar muito perigo constante para o seu rival, que é uma coisa que pelo menos ele dizia que ele não queria, que ele queria ver o Real Madrid da temporada passada. Vimos muito pouco o Real Madrid da temporada passada, vimos bastante o Real Madrid dessa temporada. Vimos muito o Real Madrid da temporada 22-23 também. Acho que esse bloco baixo foi uma coisa que ficou marcada, pelo menos para mim, essa temporada ruim do Real Madrid, que acaba sofrendo os 4-0 pro City lá no Etihad. E justamente foi um jogo assim, fazendo um bloco baixo e tendo diante de ti atacantes que te levavam um perigo constante todo o tempo. Então o Ancelotti tem que estar atento a isso também. Não é o Salvador, mas é um cara que eu acho que tem o caminho para fazer o Brasil jogar melhor, se portar melhor, ter uma melhor atitude e, enfim, não só defender, mas atacar também. Curiosa para ver o que vai ser o jogo contra o Paraguai, principalmente com a volta do Rafinha, acho que adiciona uma peça a mais, e curiosa também para ver quem é que o Ancelotti vai manter dessa escalação do jogo de hoje para a escalação do próximo jogo. Tá só começando a era Ancelotti, vamos com calma, mas tem coisas que já vi de positivo e ainda tem muita coisa para melhorar na seleção brasileira. E claro, as individualidades, dar um passo à frente também, assumir mais responsabilidade. Eu acho que é natural isso também com o tempo. E com um time mais blocado, mais compacto, sabendo mais o que quer fazer também, acredito que vai facilitar nesse sentido. Se você chegou até aqui no vídeo e não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, comentários e claro, ainda volto com outros vídeos, porque semana que vem já vou falar muito de Mundial de Clubes, mas volto também depois do segundo jogo de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Beijo pra vocês.